olha só. Quem não é, podemos. Feio, né? Quem não é. Hã? Feio. Né? Segundo ano, capítulo 15, matemática 1. É o nosso famoso e famigerado capítulo de exercício. Vou resolver algumas aqui que eu separei, começando pela questão 1, PUC do Rio de Janeiro. Façam PUC. Ele fala assim, Cauane, é uma questão de anagrama, vamos trabalhar com permutação. Seja N a quantidade de anagramas da palavra filosofia que possuem todas as vogais juntas, temos que N vale, mas não é uma questão de anagrama tão simples assim. Ela quer saber o número de anagramas que podemos formar com a palavra filosofia em que as vogais estejam juntas. Não é uma questão tão simples assim. Vamos começar por partes, correto, Cauane? E eu vou numerar essa questão como se eu estivesse ensinando permutação para vocês. Aí eu colocaria assim, ó. Quantos anagramas conseguimos formar com a palavra filosofia? Dane-se, quantos anagramas conseguimos? Não quero nenhuma moral. Eu vou ter permutação aqui, correto, Cauane? Você concorda comigo que eu vou ter permutação aqui? Eu vou ter uma permutação de repetição. Então eu vou ter aqui uma permutação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 permutações, correto? Uma permutação de 9, mas eu vou ter aqui algumas repetições. A palavra F está repetindo 2 vezes, correto? A palavra I está repetindo 2 vezes. A palavra O está repetindo 2 vezes. Eu perdi mais alguma? Não. Então eu vou ter aqui 9 fatoriais, que divide 2 fatoriais vezes 2 fatoriais vezes 2 fatoriais. Quanto que é 9 fatorial? Espera aí, não faça ainda não. Eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Não faz 9 menos 2, não? Por que 9 menos 2? Tô trabalhando com permutação. Tô lá no comecinho aí. 9 vezes 8 vezes 7. E esses exercícios aqui, eles não são de combinação, eles não são de arranjo. Esses exercícios são exercícios de análise combinatória. Então agora a gente não está trabalhando com umzinho ou outro, a gente está trabalhando com toda a matéria em si. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou colocar um aqui para não ficar triste. 2 fatorial é quanto? 2. Então vou colocar 2 vezes 2 vezes 2. Chu, olha que interessante. 5 vezes 4. 20. 20 dividido por 2. Gostou? Não, se não gostou, você fala. Não entendi. 5 vezes 4. 20. 20. Cortou com 2, 10. Por que você fez isso? Por que isso? Eu posso cortar assim. Entendeu ou não? Entendi, mano. 9 vezes 8. Tem necessidade. Tem muito. 9 vezes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 72. 72 dividido por 2. Faz aí. Você já pegou mais. Hã? Você já pegou mais. — 36. Por que a gente não soube fazer? Isso aí mesmo. 7 vezes 2. Aqui, ó. 7 vezes 2. Aqui, ó. 7 vezes 2. 14. 14 por 2 é o próprio 7. É meio que cortar o 2 com 2 aqui, ó. O 7 fica aqui sozinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho 7 vezes 6 vezes 10. Ó, tem um 36 aqui ainda. Vai dar 15.000. 36 vezes 7 vezes 6 vezes 10. Corto 10 aqui, boto 0 aqui. Quanto que deu? 15.120. 15.120. Essas são as possibilidades de formar anagrama com a palavra filosofia. Gostou dos meus cortes ali? Novo, né? Posso apagar aqui agora? Só pra
pra gente fazer a B? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Vou dar um exemplo aqui de palavras que não se repetem, tá bom? Escola. Exemplo antes da 2. Vou colocar aqui, ó. Exemplo pra gente fazer a 2. Que é um pouquinho difícil mesmo, mas deixa eu fazer um passo a passo aqui pra você. A palavra escola. Nenhuma palavra se repete. Quantos anagramas? Quais são as possibilidades que eu tenho de formar com a palavra escola? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatoriais. Não me interessa muito aqui a resposta, não. Calcula aí e me fala, calma. Agora, eu vou colocar aqui, ó, AB. Aí sim, eu quero que as vogais separadas. Eu quero que as vogais fiquem juntas. As vogais fiquem juntas. Mas antes, tem um passo antes ainda, que acho que vocês vão entender mais fácil ainda. Pergunta qual? Eu quero que a sílaba có fique junta. Ela sempre vai ficar junta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa sílaba e a gente vai ter ela como uma letra só. Então, em vez disso daqui ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, ela vai ter 5. Então, qual que é a resposta daqui? Hã? Ah, tá. 720. 720. Então, a possibilidade de anagramas com a palavra escola em que a sílaba có fique juntas não vai ser 6 fatoriais, vai ser 5. Entendeu? Aí sim, aí eu vou colocar aqui C em que as vogais fiquem juntas. Aí vocês vão entender. O que eu pego, Cauane? Vogais juntas. Eu vou pegar esse anagrama aqui, ó. Vou transformar esse aqui nesse anagrama aqui, ó, só pra ficar mais fácil. E-O-A, correto? E-O-A, S-C-L, correto? E eu vou pegar aqui, primeiro, E-O-A, tem 5 anagramas. Minto. Essas vogais aqui são um anagrama só, correto? Agora tem 4. Aí ela vai ter 1, 2, 3, 4. É a resposta certa? Fala. Não. Por quê? Por quê? Porque essas sílabas daqui, desse jeito EOA, elas podem variar de 4 colocações diferentes. Mas elas também vão variar entre si. Entendeu? Quer ver, ó? Finge que ela é uma palavra só. Que ela é uma letra só. Eu tenho 4 fatoriais. 4 fatoriais é 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Mas só ali, ó, eu posso ter EOA, SCL, EOA, SLC, EOA, S, não, L, SC. LSL. Aí eu pego todas as possibilidades em que EOA tá começando. Aí depois eu vou pegar todas as possibilidades em que ele tá aqui em segundo. Depois que ele tá em terceiro e assim por diante. Né? Essas possibilidades vão ser 4 fatoriais. Mas em todas essas possibilidades, eu posso ter aqui, onde que ela é a primeira. Nesse EOASSL, nessa primeira possibilidade aqui, eu posso ter EAO, OAE, né? Então aqui dentro desses carinha eu ainda vou ter 3 fatoriais de possibilidades. Então, a resposta certa seria
esses 4 fatoriais vezes o 3 fatoriais, que vão permitir que essas vogais se multipliquem entre si. Essa é a resposta certa. Correto? Correto ou não correto? O que vai ficar mais difícil ainda quando eu tenho repetições ali nas vogais. Que vai ser uma conta ainda um pouquinho mais complexa. Então, sabendo disso, eu vou apagar e a gente resolve essa da filosofia. Pode ser? Pode ser ou não? Olha só. Olha só. Deixa eu ler aqui. Quais são as possibilidades de anagramas com a palavra filosofia em que as vogais dão juntas? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Dar essa permutação daqui. Quantas são as vogais aqui, ó? As consoantes, aliás. 1, 2, 3, 4. Correto? Com as vogais vão ser 5. Então é como se eu tivesse aqui 5 possibilidades. Correto? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que multiplicar essas possibilidades e depois ver como que essas vogais elas vão entrelaçar entre si. Primeira coisa que eu vou fazer. Não vão ser mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 permutações. Vão ser 5, porque olha só, as 4 consoantes e as vogais que viraram uma letra só. Contabilizando quantas? 5. Então, aqui primeiro eu vou ter 5 fatoriais, mas o que acontece aqui, ó? A letra F está repetindo. Então, nessa primeira aqui, eu vou ter as vogais, todas as vogais, correto, Cavani? Eu vou ter todas as vogais, não importa muito bem aqui a repetição. E eu vou ter aqui as consoantes. Vou até fazer um exemplo aqui, ó. F, L, S, F, né? Mas qual que é a diferença de eu pegar esse F e esse F aqui e troquei eles de lugar? Nenhuma. É uma permutação por repetição. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que colocar 2 fatoriais aqui para eliminar todas essas repetições. Correto? Aí, beleza. Essa daqui é a primeira parte que a gente fez. Mas depois, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar por quantas vezes as vogais elas podem permutar entre si. Correto? Aí, de novo, são quantas vogais? São 1, 2, 5 vogais também. Então, eu vou fazer 5 fatoriais. Aí, olha só pra você ver, ó. A letra I repete 2 vezes. E a letra O também. É uma resposta boa isso daqui? Mas é uma questão aberta. Não, mentira, não é uma questão aberta. Se eu não me engano, no gabarito tá as respostas em números. Então vamos achar esse cara aqui primeiro. Esse cara daqui, ó, ele vai ser 60. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Que eu vou cortar com 2 fatorial. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vou colocar esse 60 aqui embaixo, aqui logo. Vezes esse cara daqui agora. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E 2 fatorial eu sei que é 2 também, então outro fatorial eu vou colocar como 2. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Dividido por 2, 30. Né? Então isso daqui vai ser 30. É uma resposta boa? 1800.
6 vezes 3, 18. Repete 2 0. 1.800 possibilidades. Que eu tenho de montar anagramas com a palavra filosofia em que as vogais fiquem juntos. Quantos minutos eu levei para resolver essa primeira parte? 15. 15 minutos? Vamos fazer parte 2 então. Parte 2, aperta o pause aí.